Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero compartilhar com vocês uma breve palavra que está nos capítulos 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, começando aqui no capítulo 27, versículo 1, diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte italiana, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para a costeira Ásia, fizemos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. Indo lá para o versículo 9, diz assim: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos a Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Depois, indo para o versículo 18, já no meio da tempestade, né, diz assim: Açoitados severamente pela forte tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Depois no versículo 21, diz assim: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso ter-me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho que tenhais bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo como me foi dito, pois é necessário que vamos dar numa ilha. Depois, mais para frente, no versículo 34, Paulo diz: Eu vos digo com mais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um só fio de cabelo. Isso já, assim, quando eles estavam desesperados, né? No versículo 17 diz que fazia 14 dias, né? A 14ª noite que eles estavam à deriva ali nessa situação. Aí depois, no versículo, no capítulo 28, eles já estão chegando numa ilha, verificaram que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade, no versículo 2. No versículo 3 diz assim: Tendo Paulo juntado e atirado na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendendo na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudido o réptil do fogo, não sofreu mal algum. Mas eles esperavam que ele ia inchar de repente e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer, dizendo ser ele um Deus. Depois, no versículo 7, o principal da ilha, o pai do principal da ilha, chamado Públio, recebeu a eles com muita hospitalidade, e o pai dele, diz o versículo 8, estava doente, o Públio, o pai do Públio. Paulo foi lá, orou e o curou, diz no versículo 8, e à vista desse acontecimento, no versículo 9, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo que era necessário. Tá? Então essa é uma narrativa que começa no capítulo 27, de uma situação em que Paulo está num grande perigo, no navio à deriva, e o modo como ele chega em terra. Vamos ver, então, agora como esses fatos nos falam e nos admoestam nesse tempo de hoje. Amém? Então, irmãos, nós vemos nessa passagem, né, situação de tempestade, né, como várias outras que aparecem na palavra de Deus, várias passagens aparece uma situação parecida com essa, uma situação de tempestade. E para nós, a tempestade ela é simbólica de situações difíceis em que nossos recursos não são nada, muitas vezes. Podemos colocar assim, aplicando espiritualmente, situações em que somos colocados diante de nossas próprias limitações, né, da nossa própria, vou dizer assim, nossa própria insignificância. Porque
no meio de uma tempestade, no meio de uma situação como essa que Paulo estava vivendo, não havia nenhum recurso à mão, ou extinguiram-se todos os recursos, nada daquilo que era a esperteza, a inteligência, ou a filosofia, ou dizer lá o que for, estava à mão. Apenas aquilo que se traz ou que se trazia dentro de si. O único recurso, quando não temos mais nada, é aquilo que trazemos dentro de nós. Por isso que a gente sempre diz que é uma prova de caráter, porque uma pergunta que se coloca é essa: o que somos quando nos falta recursos? O que somos quando aquelas coisas em que costumeiramente nos apoiamos nos faltam? O quanto nós dependemos delas? Nós não temos essa percepção enquanto as coisas correm tudo bem, enquanto estamos no controle. Nós não temos essa percepção. Ter ou não ter o controle acaba sendo, então, o limite de nossas reais capacidades, aquilo que, de certa forma, nos revela para nós mesmos, no nosso melhor ou no nosso pior. Vejam a atual situação e tirem lições dos comportamentos, das várias reações nessa situação agora do Covid-19, que é uma situação também inusitada, uma situação diferente, jamais vista antes, e veja como as pessoas reagem. Eu me lembro que no começo tinham pessoas fazendo estoque de papel higiênico, vendo em mídia falando que isso dava diarreia, mas, enfim, reações bizarras, reações precipitadas, reações desesperadas. Mas a pessoa que tem recursos interiores, a pessoa que tem o evangelho no coração, ela vai se revelar nesse ponto. Nós vamos perceber que nessa situação, Paulo entra ali, nessa situação, na mesma categoria que os outros presos. Ele não é distinto de nenhum deles. Estão todos como prisioneiros ali. Paulo também é um prisioneiro. Quem é Paulo naquela situação? É um outro preso como qualquer outro. Ele está ali anônimo. E, no entanto, desse anonimato surgiu a oportunidade. A ocultação e a revelação de Paulo apareceram nessas circunstâncias. Paulo estava ali como prisioneiro, mas antes dele ser prisioneiro daquele navio, daquela circunstância, ele era prisioneiro de Cristo, é assim que ele se apresenta. Então, antes dele ser prisioneiro daquela circunstância, ele era prisioneiro do Senhor. Essa era a sua identidade espiritual. E vai ser com esse gabarito, com essa identidade em Jesus, que ele vai enfrentar essa situação. Nós vemos que, num primeiro momento, Paulo, podemos dizer isso, Paulo não tem nenhuma postura assim, demasiadamente resignada quando as coisas saem do controle. Ele é submisso a Cristo, mas, de certa forma, ele não é submisso àquela situação, ou ele não interage com aquela situação nos termos daquela situação. Ele guarda o que tem para o momento próprio. Isso porque, se o melhor de Paulo, por assim dizer, ainda estava por se revelar, o fato é que aquela adversidade era uma área de atuação de Deus, como qualquer outra circunstância. Não há intervalos na ação de Deus, Deus não tira férias, como se diz, não tem feriado, não dormita aquele que te guarda, como diz uma passagem lá do Antigo Testamento. E Deus está ali olhando para aquela situação, vendo toda a situação de Paulo e esperando o momento certo para, por assim dizer, acionar Paulo. Mas nós vemos em todo o decurso que Paulo relaciona-se com as coisas naturais de maneira natural. Paulo não mistifica nada. Quando estão saindo, por exemplo, Paulo diz, olha, não vai dar certo, vai chover, é melhor a gente não sair. Só que ele não é ouvido, o capitão não dá ouvidos a ele. Quem é esse cara aí? Foi um prisioneiro que nem qualquer outro. Não escuta Paulo. Então, Paulo percebe o risco e avisa isso num sentimento natural, numa coisa natural. Né? E depois, quando vemos
a situação na voragem do mar, as pessoas começam a jogar carga no mar para aliviar o navio. Paulo vai lá, ajuda também. Então a atitude do Paulo é completamente natural, assim. Ele não é uma pessoa assim que vai lá no canto e fica orando, eu vou ficar jejuando para ver se Deus para a tempestade. Não, ele começa a agir como todos, compartilha da sorte de todos e interage como todos. Ele não tem nenhuma atitude assim distinta em relação àquelas coisas mais naturais da situação. Então nós vemos que Paulo não era uma pessoa de mistificar, né, por assim dizer. Mas nós vemos aqui que quando o ápice da crise aparece, quando realmente as coisas começam a ficar feias, nós vemos até uma situação muito parecida com aquela de Jonas também, num barco, numa tempestade, começa a aparecer quem é quem. Começa a aparecer quem é quem no meio da crise, as pessoas começam a perder o ânimo. E aí é onde aparece a submissão de Paulo a Deus. Aí é onde aparece a percepção maior e mais abrangente de Paulo para além daquela circunstância que estavam vivendo. Porque a crise no mar coloca todos sobre risco de vida e todos já estão desesperados, achando que vão morrer. Isso, todo mundo achando assim, não vai dar. 14 dias que estamos aqui, não vai dar para nós, estamos perdidos. Na perspectiva humana, eles estavam perdidos, sim. Aí, infelizmente, a visão deles era correta nesse ponto. Mas havia uma outra questão. Paulo não dependia daquela situação. Ele estava apenas passando por ela. A sua dependência estava para além daquela contingência. A dependência dele era externa, em situações limites. No que nós confiamos em situações limites? Se nós não temos uma confiança em um fator externo, no caso, a graça de Deus que está acima de tudo, podemos cair, se falharmos na nossa fé nesse sentido, podemos cair na vala comum do desespero e da angústia, se não soubermos olhar para além, sabendo que acima das circunstâncias está o senhorio de Deus. E Paulo demonstrou essa confiança no meio de uma situação desesperadora, em que todos estavam realmente perdidos. No 14º dia não havia nem sol nem estrelas, não havia nenhum recurso humano à disposição. Aquele mestre do navio, aqueles que não quiseram ouvir o que Paulo disse no começo, fizeram-se de surda advertência de Paulo, essas pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer com a situação. Souberam dizer que não para Paulo. Souberam dizer, não vai acontecer nada. Souberam falar isso para Paulo. Mas agora que a situação estava feia, e agora? Cadê esse povo? E Paulo chega a eles e diz, olha, eu falei que não ia dar certo. Mas mesmo assim, tá? Não está tudo acabado, não. O anjo de quem sou, o Deus a quem sirvo, né, enviou o seu anjo e me disse que nenhuma alma se perderá. 276 pessoas. Quem somos nós num navio com 276 pessoas? Paulo foi livramento. Paulo foi arauto, né, para essas 276 almas, 276 pessoas. Nem sol, nem estrelas, mas a graça de Deus. Nenhum recurso humano, nenhuma referência, mas a predominância da visão daquele que enxergava para além daquela contingência e via para além daquilo a bondosa mão do Senhor cuidando de tudo. Então, ali, naquela situação limite, Paulo finalmente emerge, né? Não no primeiro dia, mas só lá no 14º dia, quando não tinha mais nenhum lugar para olhar. Quem agora que vai dar a norma? Cadê o capitão? Cadê o mestre do navio? Aí Paulo, que estava ali na categoria de prisioneiro, emerge como a única nota de esperança. Nós temos que entender isso, irmãos. A natureza verdadeira do crente, daquilo que ele é, daquilo que ele pode ser para pessoas em situações desesperadas, emerge no tempo certo. Mas na maior parte das vezes o crente ele é anônimo. O crente não é saliente, o crente não aparece, nem deve aparecer. Pessoalmente, eu acho até uma perda que a igreja hoje em dia seja tão saliente, se mostrando demasiadamente, porque nós vemos que a natureza do reino de Deus
é uma natureza oculta, é uma natureza assim, anônima, que age no anonimato e faz todo o seu curso no anonimato. Nós vimos aqui nesse padrão, Paulo faz todo o curso de sua relevância para esse momento de uma forma anônima, de uma forma completamente positiva. Nós vemos algo parecido acontecendo com Jonas também, mas de uma maneira toda atabalhoada, que Jonas estava fugindo da vontade de Deus. E Paulo está justamente nessa situação por causa da vontade de Deus, em consequência da vontade de Deus. Então a situação é muito diferente. Diria assim que, se fôssemos basear num desses dois, seria Paulo o nosso norte, estando nós em algum navio cheio de gente desesperada. Esse navio aqui, chamado Terra. Né? Então, aqui Paulo então aparece no contexto como aquela pessoa que tem visão e tem direção. E os tripulantes acabam finalmente se alinhando com Paulo. Finalmente ele aparece como aquele fator de alinhamento, daquele que vai realmente definir e trazer solução para essa crise. Acredito que essa é a potencialidade do crente. Sempre digo e repito, aquela passagem que diz que o crente é colocado como cabeça e não por cauda, se refere a coisas desse tipo. O crente como referência, o crente como sacerdote, o crente como aquele que traz uma esperança nova, fresca e diferente, onde ninguém mais tem mais nada a falar e acrescentar. O crente emerge quando todo pensamento humano sucumbe, como toda a suficiência humana vai para o vinagre, como se diz. Aí é o momento do crente. Mas o crente tem que ter substância para isso. E Paulo era um homem em oração, era um homem pé no chão, né? Não era uma pessoa assim, como é que eu vou dizer? Não era uma pessoa religiosa, religiologizada, um místico ou coisa assim. Essas características ele tinha como recursos interiores do seu caráter renovado diante de Deus. Por isso ele esteve naquela situação e foi relevante para ela, para trazer a solução. As cargas jogadas fora, Paulo ajudou para que as cargas fossem jogadas fora. Aquele que era o peso morto, aquele que trazia só tropeço, foi jogado fora do navio. E Paulo ajudou com isso, né? Fazendo com que o navio perdesse tudo aquilo que não fosse imprescindível, né? À luz de uma necessidade maior. O navio foi aliviado disso tudo. Então, Paulo interagiu com tudo aquilo que houve de bom senso, com tudo aquilo que houve de necessário para ser feito de maneira prática ali naquela situação. Ele interagiu de maneira natural e depois, a seu tempo, o aspecto sobrenatural veio como única solução possível, porque esse livramento veio de Deus. Né? A perspectiva que foi agravada pela crise trouxe a necessidade de se desfazer de todo o necessário. Depois disso, aí veio o livramento de Deus. Depois de tudo que era desnecessário foi retirado fora pelo navio. Vamos entender o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, sobre esse aspecto. Uma coisa que me chama a atenção também é que, em poucos minutos, algo parecido com o que acontece no navio acontece já em terra entre os nativos. Porque eles caem, eles conseguem nadar, o navio se despedaça, vão tudo agarrando em pedaços de navio e nadando do jeito que dá. Todos são salvos, vão em terra, os prisioneiros. E ali descobrem que a ilha se chama Malta e os nativos tratam eles bem, os nativos tratam bem. E ali o Paulo está juntando lenha, porque está muito frio, chovendo, fazendo frio, devia estar aquela chuvinha fina, horrível, aquela garoa de São Paulo, um ventinho frio, e eles juntando lenha. E aí vem uma víbora, uma cobra no meio do graveto e morde Paulo. E os nativos veem aquilo e falam, poxa, esse homem é um homicida, porque ele escapou do mar, mas a justiça não quer que ele viva. E ficaram esperando que ele ia inchar e morrer. Depois passou algum tempo, viram que ele não acontecia nada, aí mudaram de parecer. Começaram a achar que ele era um deus. Quer dizer, de bandido à divindade em poucas horas. Paulo teve uma carreira meteórica, uma ascensão meteórica na consideração dos nativos. E foi mais ou menos o que aconteceu com mais tempo lá no barco, porque no barco também ele entrou como prisioneiro,
no meio daquela massa anônima, e só depois, lá no 14º dia, é que ele exortou a que comessem, é que ele jogaram a carga fora, e, enfim, foi só o 14º dia. E ali entre os nativos aconteceu algo parecido, ele foi considerado bandido, e dali a pouco já era considerado divindade em poucas horas. O fato é que aquilo que é a natureza do crente, em algum momento se revela. Não precisa o crente ser tagarela, ser falador, né, mostrar seu CPF de crente o tempo todo, porque se ele for realmente um crente sincero, isso vai aparecer em algum momento, e vai aparecer de forma graciosa, vai aparecer de forma a abençoar quem está por perto. Porque o que nós temos que entender é isso. Quais são os nossos recursos em meio a uma tempestade? A nossa confiança em Deus, a nossa confiança na provisão de Deus é o único elemento mais completo e mais verdadeiro. A percepção de que somos parte de um reino que não pode ser abalado. Algumas pessoas dizem que agora estamos diante de uma tempestade que chama-se Covid-19, um acontecimento inédito no mundo inteiro, quarentena, essa coisa toda, nunca aconteceu isso, nem quem lembra da Segunda Guerra nunca viu isso. E algumas pessoas dizem, disso aí pode vir uma outra coisa ainda pior. Não sabemos o que pode vir. O fato é que a tempestade perfeita, biblicamente chamada de grande tribulação, essa tempestade vai ser encurtada por causa dos crentes também. Então nós temos que entender isso, o que nós somos no mundo, o que nós somos em nossas circunstâncias e perante as pessoas, o que devemos representar para as pessoas. Nós temos que realmente saber, para nós mesmos em primeiro lugar, que Deus sabe todas as coisas, que nada está oculto aos seus olhos, porque é a nossa única segurança verdadeira. Ela pode ser testada em situações como essa, mas é a única segurança que realmente podemos ter. Por outro lado, entender que o Senhor Jesus é o Senhor de tudo. Nós vemos, por exemplo, naquela outra situação em que estão no meio de uma tempestade, os apóstolos entram em pânico, Jesus está dormindo. Depois Jesus manda a tempestade parar. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o único que tem o poder de fazer parar a tempestade. Ele pode fazer isso a nível pessoal para nos livrar realmente de alguma perda. Pode nos fortalecer, porque ele não interessa realmente que a gente escape das circunstâncias. Importa mais ao Senhor que nos firmemos e demos testemunho no meio delas para as pessoas que estão compartilhando com a gente do mesmo bar. Mas sabemos disso, que importa e muito a identidade espiritual do crente em toda e qualquer situação. Porque num tempo escatológico, a intervenção de Deus no mundo virá por causa do crente. Os dias da grande tribulação serão abreviados por amor dos eleitos. A maior tempestade que a humanidade vai ver será interrompida por ordem do Senhor. E toda tempestade tem no Senhor o seu dono. Ela não vem por acaso e nem acaba por acaso. O Senhor é o Senhor da tempestade. Ele manda parar e nos abençoa e nos ensina em períodos como esse. Amém? Deus abençoe os irmãos.